gaslighting. Falei certo? Gente, vocês já perceberam a convidada, como sempre, já se manifestando. E ela ainda nem foi chamada para se manifestar. Eu tô chorando. Ai, gaslighting. Gaslighting. Pronto, falei certo, gente. Porque até então, antes de começar, eu achei que era gaslighting. E eu já ia começar o nosso episódio falando errado. Isso que eu descobri recentemente e ninguém sabe o que é. Então... bora lá, vamos começar com o nosso episódio aqui no Pelo Amor de Deusas. A gente começa rindo, mas o tema é tenso. Profundo. Mas eu acho que vai sair muita coisa daqui. E talvez saia até uns 10 quilos de cada uma, assim, né? Nós vamos sair mais leve desse... ou não. desse episódio. Ou com o pé lá... lavadas no ódio, no rancor. ou lá de baixo. Ou a gente já vai... pro nosso passaporte lá pra baixo. Com a erva daninha no nosso cantinho no céu. Eu não, gente, eu tô bem plena aqui. Eu vou pra cima de foguete. Então vamos lá. Esse é o nosso tema hoje. Pra quem não sabe o que nós vamos trazer e exemplificar de alguma forma para que a mulher que esteja ouvindo isso, ela possa identificar se ela sofre desse processo. Porque a grande coisa nisso tudo é que nós sofremos gaslighting várias vezes na vida e não percebemos e não nos damos conta disso. Então, minhas convidadas hoje, a Rê tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, Rê, obrigada pela sua presença. Se apresenta para quem tá ouvindo. Olá, meu nome é Renata Cavalcante, sou psicóloga clínica, mãe, esposa, dona de casa, professora, enfim. Mãe de 4, eu que agradeço o convite. Me sinto bastante honrada. Ai, adorei você. Espero poder ajudar aí a desmistificar um pouquinho do gaslighting. Isso. Você viu que até eu errei, né? Pois é. É igual bullying. A gente demorou muito tempo para aprender a falar bullying, porque não tem tradução no português. Então, gaslighting também não tem tradução. Eu até lembrei, ó, Instagram, sei lá. Só algumas variações. Fino. Mas a questão é a importância do tema. E outras convidadas minhas, Nath e Thay, que vão dizer por que elas quiseram participar deste episódio do Gaslighting. Eu tenho conhecimento de causa. Oi, galera! Se apresenta, Nath. Quem nunca? Então, meu nome é Natália, sou pediatra. E sou mãe da Maitê, do Cauã e tudo, mas o foco sou mulher, né? Ex-mulher e vim de um relacionamento. E quando a gente fala, às vezes, relacionamento abusivo, e eu não tenho dedos nenhum pra falar sobre isso em público, que graças a Deus eu me libertei desse karma. Não é um relacionamento abusivo e é isso que a gente já começa a falar sobre o tema. O abuso, ele não é só físico, né? A gente tem, no gaslighting, a gente tem um abuso psicológico muito grande. E aí, o que foi interessante? É que na segunda vivência que tentaram colocar, que não foi um abuso, vamos dizer assim, que não era um relacionamento íntimo meu, era um relacionamento de comercial... Na hora eu já reconheci e falei aqui, não, gatão. Você já sentiu, você já tinha sentido. Aqueles gatilhos que a gente brincou, que a gente conversou, depois eu vou contar pras meninas aqui a história, mas aquela hora que ele falou assim, você está doida? Eu já estive naquele lugar. Então foi naquela hora, eu já sabia que aquilo não era meu. Que aquilo era dele e da manipulação dele em tentar converter a história. Sim. E é aí que tá. Eu falo que o gaslighting é muito igual à violência obstétrica. A gente tem que falar sobre para que a gente reconheça a violência e saiba de como que a gente pode se levantar dela. Porque enquanto a gente não reconhece a violência, ela não existe. E a gente tem mulheres aí sendo violentadas diariamente em várias profissões, em vários aspectos, em várias relações, não só de intimidade, não só de amizade, mas mesmo dentro do núcleo familiar, de comercial e tudo. E a gente não tá vendo. É muito fácil pra mulher ser raivosa. Exatamente, louca. Esse é o ponto. É muito fácil, né? É muito fácil transformar a mulher, porque a gente veio desse lugar. Eles colocaram a gente nesse lugar e muitas vezes a gente acredita que é. Mas eu vou deixar você aproveitar. Porque ela tá com tanta vontade de falar desse tema que ainda não consegui apresentar, tá?
Porque às vezes eu sou Tayane, sou mãe de 3, blá, 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 blá. Deixa a Natália falar. Calma. Gente, eu juro que dentro dessa canequinha é só café. Tá? A gente até pensou uma vodka, algo assim. Né? Imagina o dia que tiver uma copeira aqui nos auxiliando, uma auxiliar, né? O tanto que a gente não vai beber e falar, tô brincando. Nossa Senhora. Então tá, e se apresenta. Eu sou a Tayane, eu sou enfermeira obstetra, sou mãe de 3 garotos. A gente passou aí por um episódio, né, de gaslighting, e é engraçado que a gente vai comentar aqui ao longo do podcast hoje o quanto é difícil você identificar. Porque quando você tá vivendo aquilo, tem muito sentimento envolvido, né? E tem a própria sedução da pessoa manipuladora ali. E como quando você sai, você pega uma distância segura, as coisas ficam mais fáceis. E o quanto nós, mulheres, né? A gente é muito envolvida nessa... crime passional já não foi... Né, antigamente, né? A pessoa não respondia pelo crime passional. Se a mulher estava menstruada, né? Ela era absolvida até mesmo de um crime tão horrendo quanto matar alguém, mas é porque ela estava menstruada. Então, como que ser mulher, né, fica tão fácil de pegar a gente do ponto de vista emocional? Pois é, muito sentido. E para começar, né, às vezes quem tá ouvindo nunca ouviu esse termo, né? Ô, Rê, o que é o gaslighting? Bom, o termo gaslighting surgiu a partir de um filme nos Estados Unidos, de 1944, onde a trama é o marido, gaslighting porque é meia luz, né? E o marido, ele abaixava as luzes, diminuía as luzes, e a esposa, e ali começava toda uma tortura emocional, psicológica. Ela contradiz, né? Ela falava que... porque lá, na verdade, as luzes eram a gás, então elas piscavam. Eram a gás. E ele falava que as luzes não estavam piscando pra que ela achasse que estava doida. Resumindo a história nisso. Então, né? gaslighting é meia luz ou luz a gás. E aí, ela começou a acreditar que ela estava ficando louca. Né? Então, o que é o gaslighting? Nada mais é do que uma tortura emocional, uma agressão psicológica, que é muito comum nos relacionamentos abusivos. É muito comum. Em outros relacionamentos, você também tem o gaslighting, mas é mais comum nos relacionamentos, principalmente relacionamentos amorosos, né? Onde quem pratica o gaslighting, ele manipula, é uma manipulação psicológica. Mas é importante dizer que, porque manipulação, uma manipulação psicológica. A gente que é mãe, às vezes, manipula, não é para fazer isso, mas, olha, não vai na festa porque tá frio, você vai ficar gripado. Não é esse tipo de manipulação. Gaslighting é uma manipulação psicológica pesada. É algo muito pesado. Onde você diminui o outro, onde você ameaça, você despersonaliza. A pessoa começa a achar que ela realmente está ficando louca. Ela começa a acreditar. Por quê? Porque há toda uma manipulação. Porque ao mesmo tempo que há agressão, então... Ele vai minando, gente. Ele vai minando. Ao mesmo tempo que há uma agressão, logo depois tem a sedução. Então, você fica naquela dualidade. É porque eu falo a verdade, eles tentam incutir a culpa na gente, né? Eles vão incutindo e colocando. Igual, uma coisa que acontecia muito no meu antigo relacionamento era justamente isso. Ele me descredibilizava em todos os setores. Então, vamos dizer assim, se eu colocasse uma bota pra sair, nossa, mas você já tem quase 40 anos, você vai sair igual uma paquita? Eu acho você muito mais bonita de calça larga e camisa branca. Entendeu? Então, pra que eu ficasse à mercê, pra que eu ficasse do jeito que ele queria. Então, é igual, ele fazia eu me sentir uma palhaça quando eu tentava me arrumar. Esse estilão todo meu, descombinando. E aí, depois, ele queria que eu me vestisse do jeito que ele queria. E, por exemplo, eu recebia muito lá em dinheiro, porque as pessoas pagavam muito em dinheiro naquela época lá. E
eu levava, às vezes, o dinheiro pra casa pra pagar as contas e tudo, e ele tirava uma parte, vamos dizer assim, e falava que eu não tinha levado aquilo tudo. Então, eu tive que começar... E era o jeito, mas você nunca foi boa com conta. Mas você não sabe, você sempre foi desorganizada nesse aspecto. E eu comecei a realmente achar que eu estava ficando maluca. Então, eu comecei a pedir pra minha secretária contar, anotar pra mim na agenda quanto que eu tinha levado, quanto que eu tava fazendo, pra que as coisas começassem... E foi aí que a gente começa a respirar, né? Porque você fala, oi? É toda uma situação que você realmente... Sim. No começo você não vê que você tá lá dentro, né? E voltando, foi aí que começou o negócio. Então, assim, quando a gente teve essa situação que aconteceu agora, mas há pouco tempo, né? Recente. Como eu não tinha uma relação muito emocional com a pessoa, vamos dizer assim, eu reconheci ela de cara. E eu acho que no começo eu percebi o quanto as meninas ficaram assustadas com a minha postura, porque aquilo me ativou de uma forma. Então a minha reação foi de, cala sua boca. Eu não vou aceitar que você fale assim comigo. Entendeu? Você entendeu você a projeção. Eu já entendi. Espelhamento. E foi de uma coisa simples. E ele foi criando um negócio, porque você está muito reativa. Porque você não sei o quê. Porque você não sei o quê. E tipo assim, como se quisesse colocar todo mundo contra mim. Resumindo a história, pra vocês entenderem. Chamou um técnico da Vivo pra ver a internet que tava faltando. E combinou com ele no horário que eu estava atendendo. Só que não me avisou. E aí achou ruim ainda não ter permitido que o técnico entrasse. Então, quando eu não permiti que o técnico entrasse, porque eu estava com o paciente na sala e tal. Aí eu era louca, eu era pessoa que não estava... Mas isso não já tinha... colaborando. Não estava colaborando. Mas isso já tinha acontecido várias outras coisas por trás. Então, quando ele tentou me colocar nesse papel, eu falei, não, a regra é simples. Eu não tenho como encerrar um atendimento por causa de uma visita técnica. Não é isso. Existem outros horários. A gente pode combinar isso. Sim. Né? Só que já tinha toda uma situação que estava se desenrolando por trás que a gente ainda não sabia. E que tudo fez sentido depois e que a gente já viu que fazia parte mesmo de um plano de uma manipulação. Sim, o interessante é que a gente consegue, teoricamente, perceber quando a gente sai da teia. Sai, porque enquanto a gente tá ali na teia, é muito difícil. É difícil você enxergar. É muito difícil e é por isso que hoje nós temos tantas mulheres, principalmente tem aumentado muito o número em adolescentes, em relacionamentos mais abusivos. Relacionamentos porque a mão abusivos. Que afaga é a que apedreja. E a pessoa, pra ser uma manipuladora assim, porque se o cara for ogro, escroto o tempo todo, é fácil você pegar ele e sair de perto. Logo no ele início. tem que ser sedutor pra conseguir manter. Sim. Né? E era isso que acontecia, E né? A fica- gente gente, tinha mas- essa questão, porque ele foi fazendo vários jogos, né? Porque com a você gente. fala assim, gente, mas a pessoa é tão educada. O problema sou eu que tô maluca, eu que sou grossa, eu que sou imatura. Porque joga pra essa parte do seu sentimento. Eu não sou boa o suficiente. E o que é mais E você só comum? vai perceber isso quando você sai Que da a Rê relação. vai ver se é isso, que foi uma percepção que eu tive. Isso acontece muito justamente com mulheres como nós, que temos um perfil de mulher mais forte. Sim. Porque é muito mais fácil. Primeiro, esses homens que, na verdade, pra mim, são super inseguros do seu eu, assim, eles têm que jogar contra o nosso ego pra que a gente se diminua, pra que eles cheguem até nós, né? E aí chega no segundo, eles querem desestabilizar a gente. E é fácil você pegar uma pessoa como eu, que tem esse jeitão que pega e bota de agressiva. Sim. É muito fácil me deixar de agressiva na história, né? É muito Sim. fácil você chegar pra mim e virar e falar assim, olha lá, mas só podia ser a Natália, né? Tá pagando de louca aí, tá vendo? Pois e para trazer que o gaslighting, ele não é só nos relacionamentos amorosos, ele pode ser em qualquer tipo de relacionamento, no trabalho. Ele é estatisticamente comprovado, ele é maior nos relacionamentos amorosos, mas acontece até em relacionamentos acho que a familiares. intimidade E geralmente é é mais maior, né? homem e mulher, homem contra mulher.
Na maioria, estatisticamente comprovado, homens com mulheres. O que a Natália falou, o que acontece é que a pessoa, quando ela está se relacionando, né, a pessoa que pratica o gaslighting, e a gente tem estudos que essa pessoa, ela tem ali, ela se sente diminuída, ela tem uma autoestima ali, né? É muito... Ela é muito comum em narcisistas, homens narcisistas. Isso, que eu ia te falar, que tem muito a ver com o narcisismo, né? Porque não significa que todo narcisista pratica. Vai praticar. Ou quem pratica o gaslighting seja narcisista. Mas é muito comum, porque ele precisa diminuir o outro para que ele esteja a relação no comando, para que ele se sinta forte. Para que ele se sinta, para que ele consiga controlar. Porque através do controle, da manipulação, ele se sente seguro. Então, vou dar um exemplo. É aquela esposa que pega no celular do marido mensagens, né, aplicativos de relacionamentos, e ela fala, olha, mas isso aqui... E aí ele fala... mas por que você tá mexendo no meu celular? Mas por quê? Mas você não confia em mim? Você tá mexendo? Quem te deu o direito de mexer no meu celular? Eu fiz isso só pra saber o grau da sua confiança. Eu lembro de um caso... Eu conheço. É verdade. Isso. É uma manipulação. Tem o caso de uma jovem que ela chegou na casa das amigas e o namorado ligou e falou assim, você tem 15 minutos pra estar na sua casa e fazer uma chamada de vídeo, senão esse relacionamento acaba agora. Você não me falou, você não me comunicou, você isso e aquilo, e ela ficou tão apavorada que ela foi pra casa, fez a chamada de vídeo, né? Só que na hora ela estava próxima, ele viu que tinha mais alguém, e aí ele falou assim, mas por que você tá tão nervosa? Ah, lá. Por que você tá assim? Parece que você tá nervosa. O que aconteceu, meu amor? E ela, não, mas você me ligou, você falou... Não, você entendeu errado. Você entendeu errado. Eu falei que eu tô morrendo de saudade de você. Louca. E que... Eu já tive um ex-namorado na adolescência, que ele era muito assim, eu tinha terminado com ele, e aí, pra me manter falando, ele ligava sempre falando que ia se matar, que não sei o quê... que se eu não atendesse o telefone, ele ia se matar. Eu sei que teve um dia que eu tava tão cansada, que eu falei assim, então... Ele falou, tô na sacada, não sei o que. Eu falei, então pula. Pula, porque nem eu tô aguentando mais viver desse jeito e nem você. Então eu acho que você tem que assumir suas responsabilidades e peitar, pula. Gente, vocês estão falando, eu tô lembrando assim, ó, de quanto eu já sofri na minha vida, entendeu? Tirando os chifres e tudo mais, né, que também deve ser... A dança do machiste. O povo fala assim, que na verdade a dança do machiste acha que é suruba. Não é, gente, é chifre. É chifre. O machiste tem chifre até na barriga. Vixe, Maria. E eu lembro de um ex-namorado meu que me traía constantemente e eu pegava, porque ele era muito cara de pau, ele nem disfarçava. E a última vez, do último encontro, eu havia separado dele, ele foi me buscar na pós-graduação, em São Paulo, e a hora que eu saí, ele tava com um buquê de flor, vamos conversar, vamos voltar e tal. Falei, não, entrei no carro, a hora que eu entrei tinha um gloss no console do carro, assim, um gloss rosa com glitter. Eu entrei, olhei, ele falou, eu falei, olha, não quero mais conversar, eu não vou voltar. Não, mas por quê? Eu falei, por causa disso daqui. Por causa disso daqui. Ele, por causa do quê? Disso daqui. Por causa do meu gloss? É Priscila, rainha do deserto. E o cara, puta bombadão, entendeu? Tipo, amiga, às vezes ele passava em outro olho. Priscila. Em outro olho. E aí, enfim, aí ele veio pra Ribeirão numa outra oportunidade, passou na minha casa, que foi nosso último encontro. E ele, a hora que eu abri a porta, ele, quero conversar com você, mas não sei. A hora que ele abriu a porta, ele estava com um gloss na boca. Não, e ele ficava assim, então, não, mas olha, pensa melhor. Eu falei, gente, é muita loucura. É muita loucura. Mas se você não tivesse um pouquinho, se você tivesse um pouquinho mais insegura na época, você realmente teria acreditado. Porque como o que ele queria, outras vezes o que eles querem levar a gente a pensar que, poxa, realmente eu terminei com ele só por causa de um gloss? Mas o gloss realmente podia ser dele. Meu Deus, eu fui péssima. Nossa, eu errei. Essa Meu é Deus, intenção. e aí você vai diminuindo e você vai se minando dentro daquilo, entendeu? Então, assim,
Se eu puder deixar uma dica para as mulheres, uma mensagem mesmo hoje, não aceitem ser colocadas nos papéis de loucas. A gente não pode se deixar ser colocada nesse papel, tá? Ninguém pode taxar a gente como louca, como insegura, como isso. Por quê? A gente foi a vida criada para ser aceita socialmente. Então, as mulheres por si só, porque quando eu acho que acontece muito mais no trabalho do que se fale. Porque a gente passa por isso no trabalho, porque a mulher, ela aprendeu a ceder o tempo inteiro. Atenção, Então, tem um episódio, a coisificação da mulher, viralizou no Instagram, mais de 7 milhões de visualizações, porque a gente fala isso, que a mulher é acostumada a ceder. A ceder, a Mas você aceitar. sabia que é por isso que a gente tem tão pouco diagnóstico de autismo em mulheres? Porque a mulher, desde sempre, ela aprende a ser treinada a viver em sociedade. Então ela usa tem que... das máscaras ao longo da vida inteira. E vai indo. E isso tem um custo emocional, psicológico. Físico, a gente inclusive, paga físico, né? as doenças que vêm a partir daí. E é por isso que as mulheres, elas são as maiores vítimas, porque é muito comum você pegar crianças que cresceram, Natália, que é pediatra, sabe, em um ambiente que, nossa, mas você é burra mesmo, hein? Nossa, mas você não sabe isso, você não sabe aquilo, nossa, mas você derrubou de novo, você é desastrada. Sabe Então, a pessoa, ela cresce com uma autoestima, com uma necessidade de agradar o outro. E a ser criança, aceita para ser enxergada. E aí a gente aceita. volta lá na disciplina positiva, na educação respeitosa, que eu defendo. É por isso que eu falo que a pediatria, gente, você criar filhos é criar pra vida. Criar pra vida. Né? E aí você fala, eu bati, mas dói mais em mim do que nela. Não, gente, a gente já está ali ensinando. Eu bati porque te amo. O abuso, eu bati então porque eu te amo. A gente tá ensinando louco, o quê? né? A gente, a demais. forma como a gente ensina o amor é através da violência. Como que a gente quebra essa corrente depois? E aí é muito mais difícil para as mulheres denunciarem porque elas cresceram nesse ambiente. E quando a mulher, ela acorda pra esse tipo de relacionamento abusivo, ela fica raivosa. Ela vira o quê? Feminicídio. Quando a mulher, ela começa a acordar, o cara vai lá e faz o quê? Ele mata todo mundo. Ou seja, é assim que funciona. Que é o caso no episódio da coisificação, que a Carol traz a legítima defesa lá, do caso da Ângela Diniz. Né? Exatamente. E que ela até cita lá no que a gente tava comendo lá no artigo do autor lá, que a gente não sabe falar o nome, que foi inclusive falar nas audiências, gente, eu não sei o nome desses negócios jurídicos aí, que falou que ele fez um favor a ela porque ela queria cometer suicídio e ela usou a mão dele para cometer o suicídio. Sim, é muito maluco. A culpa sempre é da mulher. Sempre. Ela errou, né? E isso desde antes. A culpa sempre é da mulher. Agora, pegando o gancho no que a Natália falou, a criança, a partir dos 10 anos, ela tem uma necessidade de ser aceita muito grande, de ser aceita no grupo, na escola. E na adolescência, a gente muda. Eu falo a gente porque eu também sou mãe e, às vezes, eu já me peguei, né, fazendo isso. Ao invés de elogiar, a gente acaba criticando ao invés de elogiar. Então, aquela criança, aquela adolescente, então, nossa, você não é boa em matemática, olha, você precisa melhorar a sua letra, você precisa melhorar a sua... não corta o seu cabelo curto, porque vai ficar feio, né? Então, na adolescência, começa... as críticas são mais, vamos dizer assim... É coisa de, às vezes, do pai, da mãe, que não entende a linguagem de amor do seu filho e que, ao invés de... Ele quer o bem, mas ele acaba falando assim, olha, eu recebo muito pré-adolescentes que chegam, eu tirei 9 na prova. Nossa, mas e não aí? Foi 10. E o que o seu pai falou? Ele falou que não faz, que ele paga escola para isso. Então, aquela menina, ela vai crescendo. E aí, quando ela encontra alguém que elogia, nossa, mas você é linda, aquilo é uma gota de água num oceano de Eu tô carência. vivendo os dois extremos, Aqui, né? Eu tô vivendo gota o início de uma oceano. adolescência e tô vivendo uma criação de um bebezinho. Eu tenho uma filha de 12 e um de 7 meses. Então, eu tenho sentido muito essa dualidade.
Por quê? É muito fácil você amar um bebê. É. Sim. Um bebê que te dá os braços, que sorri pra você, que tá sempre cheiroso, que tudo que você faz é a vida dele, é o centro dele. É muito difícil você amar, entre aspas, um adolescente, porque a gente ama. Mas você demonstrar esse amor pra alguém que te desafia, te desrespeita. As relações, elas vão se O tempo aprofundando. todo, né? Então, eu como mãe, eu tenho percebido isso que você falou. Tenho tido que me controlar pra não ser duro o suficiente. Porque o bebê faz cocô. Ai, que cocô lindo! O adolescente joga um negócio do outro lado, você tá, que bosta, você errou de novo. É. Já não te ensinei. Já não te ensinei. Então Nossa, são dois extremos. 9 não é 10. Exatamente. Então é muito forte isso, tá? Muito mesmo. É muito importante trazer esse tema, porque o que eu percebo é que nessas relações a pessoa ela acredita, porque quem pode estar ouvindo aqui pode pensar, poxa, mas eu sei que eu não sou louca, se a pessoa falar isso eu não vou trazer, eu não mas vou que não sabe. pegar isso pra mim. Porque a pessoa que diz é a pessoa que a gente ama e confia. Porque senão você não vai sofrer esse tipo de processo. E, inclusive, quem tá de fora, olha um relacionamento abusivo desse e fala assim, cara, sai dessa! Olha lá que maluca lá, idiota, voltou de novo pra aquele malandro, aquele safado. Só que quem tá vivendo o processo não tem noção, porque existe uma sedução por trás. A gente só vai ter noção de todo o mal quando a gente pega uma distância segura. Quando aquilo não pode te machucar mais. Só que para você pegar essa distância segura, você tem que sair. E muitas vezes, né, o cara que é manipulador, ele sabe onde é o tendão de Aquiles. Então, assim, a mulher não manda o cara embora pedalar, por quê? Porque ela depende financeiramente dele, porque ela tem filho, ela vai fazer o quê? Que nem minha avó falava, ruim com ele, pior sem ele. O cara já catou isso, ele vai fazer o que quiser. Numa relação de trabalho, é fácil você sair do trabalho? É fácil você pedir demissão? É fácil você denunciar? É fácil, pagar de louca pra todo mundo? Porque tem muita coisa que tá envolvida. Muita coisa. Igual naquela situação que a gente começou a conversar, gente, é porque tem muito mais coisa por trás, né? Eu citei esse aspecto assim, parece besteira, mas tinha muito mais coisa já acontecendo. Mas naquela relação, era muito fácil ele fazer o que ele estava querendo fazer, que era o quê? Desestruturar uma por uma em vários aspectos diferentes, jogar uma contra as outras pra desmoralizar a gente, porque ficaria muito mais fácil segregar. E aí, a hora que nós nos reunimos e que colocamos a gente percebeu tudo, o que estava acontecendo. E colocamos tudo a pratos limpos, o que ele fez? Gritou, partiu pra agressão, porque perdeu a razão. Por quê? Tava difícil manipular ali todo mundo ao mesmo tempo. E cada uma com a sua percepção. Por isso que a gente volta... O narcisista não é colocado em confronto, né? E por isso que a gente vai pros casos de violência extrema. Que é quando a mulher assume a rédea e muda o comportamento. E confronta, e peita. Porque, gente, vamos falar a verdade, né? Se a gente for pegar aí ao longo da história, antigamente as mulheres eram vistas como deusas. Por quê? Pelo amor de deusas, né? Porque, na verdade, quando não se tinha conhecimento, pelo simples fato da mulher trazer vida ao mundo, ela era criadora da vida, ela era uma deusa, ela era considerada uma deusa. Com o começo da ciência, que se entende que precisa do espermatozoide masculino para se unir ao óvulo para trazer a vida, que se entende esse processo, o homem começa a dominar. E aí tem todo o desdobramento aí da história que a gente sabe, cristianismo e tudo mais, né? Então, a mulher, ela tem uma força muito grande. Nós somos portais que trazem a vida ao mundo. E, para o homem, o quanto isso é difícil aceitar, né? Por que as mulheres foram polidas ao longo de todos esses anos? Que a gente chega aqui hoje... Né? Então a gente tem realmente... Que a gente é um bando de bruxona, que ninguém quer que a gente reconheça nosso poder. Foda, e acabou, entendeu? A gente foi queimada na fogueira, por quê? Né? Porque, na verdade, a gente tem uma força que, no fundo, eu acredito que incomoda muito os homens. Deve incomodar demais. É uma força incomoda os homens fracos, né? Vamos falar assim. Isso. No emocional. Por isso que eles vão no emocional. Porque eles sabem que é aonde eles conseguem pegar. De desestruturar. Sim. Que é o que acontece, porque, na verdade, o nosso movimento, que a Nath vem citando, era um movimento de mulheres fortes para empoderar outras mulheres.
Era esse o nosso propósito. E continua sendo, enfim. Né? Mas a partir do momento que se tem um homem infiltrado... E que quis assumir o poder. Como isso se transforma? Porque, na verdade, o movimento, a gente não tem intenção de liderança. Não. Foi uma coisa que eu discuti muito com a Thay. A gente não trabalha umas para as outras, a gente trabalha juntas. Em parceria. Em parceria. A gente não precisa de uma liderança. A gente não precisa de uma hierarquia. Cada uma dentro do seu saber e cada uma dentro da sua própria força. Uhum. E é isso que constitui uma equipe, né? Equipe vamos atravessar a ponte junto, não vamos jogar uma do precipício e vai passar com vara que pula. No caso, eu fui jogada no precipício. Você foi o boi de piranha, Foi Cláudia. o boi de piranha. Ai, gente, tá difícil hoje. É chifruda, é boi de piranha. É a dança do machiste. Vocês estão vendo porque que eu preciso de terapia gravando essas coisas aqui, gente? Nossa senhora, não é fácil, não. Mas eu mudei pelo Nick em julho e acompanhei um pouquinho a história de vocês, passei um pouquinho, Sim. né, com a mesma pessoa, as coincidências da vida. Não sabíamos disso. Revelações. Pelo visto, Meninos, licença, eu vou ter que bater a caneca agora. esse episódio não deve ir ao ar. Vai. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção quando eu vim pra cá é o clima. É leve. E a Natália, né, Francesco, que me trouxe pra cá, ela comentou, ela falou, a primeira coisa que você vai sentir é uma leveza. E eu percebo justamente isso, a equipe, a leveza, não tem a competição, não tem aquela coisa de querer um aparecer mais que o outro, todos são amigos, todos, não tem essa questão do chefe, porque existe uma diferença entre líder e chefe. Uhum. Então, quando você tem um gaslighting no ambiente de trabalho, você tem um chefe, não um líder. Com O bom certeza. líder não vai praticar isso. Né? Você tem um chefe, você tem, na maioria das vezes, um narcisista, um homem que precisa ali Tirar o pinto e bater na mesa. Exatamente. E esses são os que são do pinto pequeno, não é por nada não, uai. Graças a Deus Porque eu não ouvi. Não, mas... Lucas, não faz Nutella disso daqui não, por favor, senão vai pra 100 milhões de visualizações. Dá pra cortar essa parte? Mas o que eu digo é que quem tem não precisa mostrar. Né? Entendeu? Não. Quem é, não precisa. Isso. A gente não já vê pela precisa calça, provar. amiga. Mas, ó, o cara Ai, mais não vai pro ar isso daqui agressivo, mesmo. né? O homem mais combatente, mais agressivo, mais violento é o que duvida da própria virilidade, porque senão ele não precisa fazer uso disso. É isso que eu quis Eu não dizer. preciso provar Não me põe em aquilo maus que eu sou. lençóis. Se eu, Não, que é se meio eu tenho que ouvintes. provar, se para diminuir, se para eu ser alguém eu preciso diminuir, Você já Ou tem que ir pra aparecer. psiquiatra. aí já tem alguma coisa errada. E é isso. É a gente não deixar cair em armadilhas. E não é porque uma violência psicológica que ela deixa de ser menos importante do que uma violência física, né? Sim, sim. Eu gostaria de dar uma dica. Pode falar, eu ia até entrar nisso. Pra quem tá ouvindo aqui, né, e se enxergou aí dentro de alguma situação de gaslighting, né, ela tá, opa, será que eu sofro isso? Né, o que ela pode fazer? Existem algumas dicas, alguns comportamentos que são praticados. Uhum. Então, por exemplo, o manipulador, na maioria das vezes, em primeiro lugar, tá a mentira descabida. É aquela mentira absurda. Então, quem pratica, mente. E mente descaradamente. É aquela mentira, só que ele acredita na mentira dele. Então, e o segundo é a dissimulação, uma pessoa dissimulada. Ela consegue fazer com que o outro acredite que ela é errada. Uhum. E a necessidade de estar sempre certo. Então, a culpa de tudo estar dando errado é do outro.
Uhum. Então, se você tem uma pessoa que tá sempre te culpando, sempre te diminuindo, mas aí depois ela agrada, depois ela te exalta, ela te elogia, mas existe a manipulação. Então, é a mentira. É aquele relacionamento que não te dá paz. A gente vive na insegurança. Não é vive leve. tentando leve, agradar, pesado, você vive no medo, né? você E vive... você não pode ser você, porque você tem que agradar. Então você O pisa em outro. ovos. Você não pode usar as roupas que você gosta, você não pode ter seu próprio viés religioso, ouvir suas músicas, porque você sempre tem a sensação de que você vai ser julgada. Você sempre tem a sensação de que você tá fazendo algo errado o tempo todo. Então você não pode ser quem você é, porque você tem que se esconder pra não virar agressão. E a pessoa que e como sofre, isso é uma agressão ela não pra gente percebe. mesmo, né? Como é? A pessoa que ela sofre gaslighting, ela não percebe. Mas quem está em volta, as pessoas mais próximas, elas percebem, elas começam a enxergar, elas começam a sinalizar. Então a dica é, ouça, às vezes, um familiar, amigo, quem está de fora, sabe aquela frase, olha, você mudou, você não era assim. Você está mais triste, você está mais quieta, afasta, né, e normalmente pessoas. você se afasta, até porque ele te o afasta. manipulador te afasta. Ele vai cercando, ele precisa ter você totalmente sob controle dele. Então, ouça amigos, ouça, né, pai, mãe, aquela, olha, você tá diferente, você mudou, né, esse relacionamento afastou você de todos os seus amigos, né, eu ouço muito as mulheres no consultório falando assim, eu não sei mais o que é meu, quem sou eu e o que é do outro. A ponto, uma vez eu fiz uma pergunta assim, tinha um vaso, eu falei, que cor que é essa flor? Ela falou, eu tô com medo de errar. Eu quero responder que é branca, mas se ela for nude, se ela for amarela, é bem isso que a gente ficar. Eu tô com medo de errar, de falar. O impacto. Porque ela tem uma então assim, é algo, a gente precisa entender que é uma manipulação extrema que causa um dano psicológico. É uma manipulação psicológica. Que se você não tem uma intervenção, que se você não tem um afastamento, a consciência chega a níveis extremos, da pessoa realmente começar... nós temos vários casos de mulheres que foram em oftalmo para saber se estava enxergando bem, porque viu uma mensagem, não, você não viu. Então, a dica é, ouça as pessoas. Olha só. Tá vendo? Como é difícil. Mas algo bem sério. Nós sofremos, né, o gaslighting. E interessante, nós três aqui, porque assim, a gente só sofreu ao longo da vida, na verdade, né? Se eu for parar aqui pra contar, tem vários inúmeros. exemplos. Mas no caso, o que nós sofremos em comum, cada uma de nós três reagiu de uma maneira, né? A Nath eu pensei porque eu já sabia. Já pegou na hora e já estralou. A Thais sofreu bastante. Eu acho que eu fui a maior vítima ali do terror psicológico que se desencadeou por meses. Pra Thay foi muito difícil, porque você trouxe isso por muito tempo, né? Por muito tempo. E tinha questão emocional. E era assim, eu falava, gente, você ainda eu tô tava grávida. louca. Eu tava grávida. E eu falava, não, a errada sou eu. Eu tava eu. grávida também. E foi aí que eu falei, eu não vou ficar nesse ambiente, não vou... E aí você fica naquilo, não, gente, eu que tô errada, eu não tô enxergando direito. Muitas vezes até falava, Cláudia, mas é isso mesmo? O que você entendeu dessa mensagem? Né? E você falava e ela não entendia, né? E hoje eu olho, assim, é uma clareza que foi um processo de anos, sabe, assim, de ser roubada do ponto de vista de ideias, de filosofia, de sentimento, sabe, de ser usada do ponto de vista sentimental. De não poder me expressar de vários níveis, a minhas ideias, culturalmente, religiosamente. A minha religião ou a minha não religião, ela tinha que ser abaixo. E você vê que você trabalha, você tá ali o tempo todo doando teu amor, teu carinho, pra você estar sempre à margem. E qualquer coisa
você é tida como duvidosa ou em xeque ou inferior. Mas isso é muito difícil. Por quê? Porque existe a sedução junto, porque senão ou isso não estão falando só de homem, viu? Porque mulher, no nosso caso, Sim, também teve mulher envolvida aí. Nós também temos mulheres. A pessoa, ela te seduz. Por quê? Porque ela é muito gente boa. Ela é uma muito pessoa gente sedutora. fina. Ela é uma pessoa sedutora, porque senão ela não faz. Senão você vai olhar e falar assim, seu porco nojento, some daqui. E a mulher, normalmente, tem aquele pensamento assim, ai, nossa, mas será que eu vou arrumar um emprego melhor que esse? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou arrumar um homem melhor que esse? Você mas sem o meu mim não pai é nada. falava que eu era feia. E muitas vezes né? ela vai ficar então, naquela. Ela vai ficar porque ela fala assim, ele não é tão ruim assim. O que eu sou hoje, eu devo a ele, né? Eu sem ele não sou nada, né? O que vai ser de mim? E eu reagi como? Não sei qual que é. A Nath estralou, você se sentiu mais. E eu fiz Senão o você quê? partiu pro lado psicopata também. Risada maligna. Como diz a Glória, deixa eu limpar meu veneno. Mas é porque você foi muito confrontada, Cláudia. Foi, então, eu acho que foi você teve enxotada. que você foi enxotada e você teve Você não que teve ativar alternativa. suas armas. Você não teve alternativa. Você teve que lidar com aquilo. Eu acho que eu deveria a página E rápida. graças a Deus, ou graças às mulheres que As te deusas. cercavam, a gente... Eu falo que o bom de você trabalhar com mulheres fortes e que se doam uma pelas outras, porque a gente se doa. Sim, Eu falo, muitas eu vezes. tá aqui, sempre a gente tá doando uma hora de trabalho nosso que a gente dia, podia estar sim, ganhando, uma sim, hora com a sim. nossa família, tudo. E eu recebo isso de vocês diariamente. Uhum. Então eu falo, pra mim, não tinha uma escolha. A escolha era muito clara. Uhum. O caminho a seguir era muito claro. E é sobre isso que a gente fala quando a gente fala de amizade, quando a gente fala de ter consciência do processo. Relacionamentos saudáveis. Saudáveis. Porque você Uma não pessoa- vê, não tinha... Pra mim, não tinha lado A e lado B. Tinha um lado certo. Exatamente. E aí você vai. E a gente foi. Um relacionamento onde você não tem... onde não é leve, onde você não tem liberdade para falar, para ouvir, para ser quem você é, não é um relacionamento sadio. Um relacionamento, é lógico que nós vivemos em sociedade, tem coisas que a gente tem que melhorar, não Mas é troca, mas é uma troca, é algo Exatamente. leve, não é algo que te despersonaliza. Bom, gente, é isso. Eu acho que a gente trouxe a mensagem. Fica aí ao alerta, né? Nós que nos sentimos, nos consideramos mulheres fortes, né? E que eu acho que a gente tem uma força muito maior ainda que a gente não descobriu, né? Como todas as mulheres têm. Se nós sofremos gaslighting, né? Ao longo de toda a nossa vida e provavelmente seremos vítimas novamente em outras situações, mas que a gente possa estar atenta para quando isso acontecer, como eu me envolver o menos possível dentro dessa teia, né? E a hora que perceber, conseguir ter Pular fora. força, ação, pedir ajuda de profissionais para nos caminhar nesse processo. Então, fica aí a dica para quem está ouvindo, para quem está assistindo. Percebeu alguma situação? Procure ajuda, procure um profissional para te ajudar, porque é importante, né? Muito obrigada, meninas. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Obrigada.